Então, cada um no seu lar, a gente vai procurar fechar os nossos olhos neste momento, sentir a suavidade da música, descansar o nosso pensamento, respirar profundamente e direcionar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, o Criador da vida. Obrigado, Pai maior, pela nossa existência. Obrigado por esta casa, por esta família, por este mundo que temos, pelo nosso corpo físico, pela nossa inteligência. Obrigado, Senhor, pela vida. Abençoa, Pai amado, cada um que neste momento está sintonizado nessa transmissão. Que possamos expandir as vibrações de paz, de amor, de caridade que vem do nosso querido e amado Jesus. Que os bons espíritos estejam presentes conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos guiando. Que nossos queridos espíritos protetores estejam com cada um de nós, trazendo a calma, a brandura e a serenidade para o nosso viver. Que assim seja, queridos irmãos. Que assim seja. Vamos começar então o nosso trabalho de hoje, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, falando do capítulo 1. Pode desligar, mãe. Então a gente vai tratar, vou ler aqui um pedacinho, tá? Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos, a nova era. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Nós sabemos que quando Jesus veio à Terra, o mundo já estava organizado, de certa forma, economicamente, politicamente, e haviam várias religiões e vários povos. Mas existia um povo que tinha desenvolvido a ideia do Deus único. O povo hebreu desenvolveu essa ideia de que não existiam vários deuses, mas sim uma unidade, uma força superior que comandasse tudo de uma forma única, como uma única direção. E isso nos parece muito lógico, muito racional, porque um veículo, um carro só tem uma direção. Se tivesse várias direções, ele não saberia bem para ir qual lugar, né? Então nós temos a chegada de Moisés, nos trazendo os 10 mandamentos, com a lei trazendo justiça, trazendo ordem para a humanidade daquela época, uma humanidade muito primitiva, muito violenta. E eles tinham que ter uma ideia de um Deus que castigasse. E as leis de Moisés, os 10 mandamentos, que são muito importantes para a nossa história evolutiva do nosso direito, da nossa justiça, foram muito importantes, né? Preparando o terreno para a vinda de Jesus. Mais ou menos, de acordo com a nossa história oficial, 1.200 a 1.500 anos depois é a chegada de Jesus na Terra. Então esse tempo todo é a distância de Moisés para Jesus. Então, mais ou menos 1.200 a 1.500 anos depois, vem Jesus à Terra. Então, todo esse tempo foi de progresso, de melhoramento para todo esse povo. E aí Jesus vem cumprir a lei. Porque uma coisa é a gente usar a lei ao nosso favor, ao nosso interesse, para exercer o poder, para exercer o domínio. E era dessa forma que a lei de Moisés era usada. No tempo de Moisés existia escravidão, existiam classes sociais bem definidas,
E nesse sentido, Jesus veio cumprir a lei, veio praticar o amor, a caridade, o perdão, veio ensinar que nós todos temos os mesmos direitos à liberdade e ao livre-arbítrio. Eu vou ler uma parte aqui muito importante que diz assim. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para a base da sua doutrina. E ele resume as leis dos profetas, dizendo: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus acrescentava: aí estão toda a lei e os profetas. Jesus, de uma certa maneira, vem inverter, né, o sentido da ordem social, dizendo que nós somos irmãos, que existia uma lei muito dura, a lei de Talhão, né, que mandava matar as pessoas, que mandava lapidar, castigar, né? E Jesus vem nos mostrar que o Deus verdadeiro é um Deus de amor, é um Deus de justiça, que Deus não nos castiga, que Deus é justo, é perfeito. Nós é que, sendo rebeldes, desrespeitamos a sua lei e trazemos para nós, então, o sofrimento. Então, toda vez que a gente se sente prejudicado, é a lei de Deus sendo cumprida. Não que Deus nos castiga, mas a gente tem que fazer ao próximo o que a gente gostaria que ele fizesse para nós. Então, toda vez que nós somos muito egoístas, muito orgulhosos, somos duros de coração, é isso que nós acabamos recebendo. Então, Moisés nos abre o caminho, né? Prepara o terreno, inicia a obra com a ideia do Deus único, com os 10 mandamentos. Jesus desenvolve essa obra, trazendo o exemplo. A partir de Jesus, nós temos a quem seguir. O sacrifício de Jesus foi muito importante. A gente sabe que Jesus morreu por nós, né? Ele deu a existência dele em exemplo grandioso, de amor, de bondade, de benevolência. Por isso que o sacrifício dele não foi em vão, e ele se deixou sacrificar para que se cumprissem as profecias do Antigo Testamento. Mas nós já estamos na Era Nova, nós já chegamos ao 3º milênio. Então, de Jesus até nós já são 1800 anos, né? É mais um bom tempo para a humanidade evoluir. E eis que chega a ciência nova, que é o Espiritismo, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Allan Kardec começa a obra, Jesus desenvolve ela e o Espiritismo tem a tarefa de concluí-la, porque ele retoma os ensinos de Jesus e expande o entendimento. Muitas coisas Jesus nos trouxe através das parábolas e de muitos ensinamentos que naquela época eram incompreensíveis à nossa capacidade de entendimento. E hoje, com todo o nosso desenvolvimento, nós temos a capacidade de compreender os ensinamentos de Jesus. E por isso, as instruções dos espíritos superiores. Daí que nasce a doutrina espírita. A doutrina espírita é obra de uma coletividade. São os espíritos superiores, as vozes dos céus que se comunicam, dizendo: o mundo espiritual existe, ninguém morre, a vida da alma continua, nós somos espíritos imortais. E assim eles podem nos orientar na nossa passagem pela vida terrestre.
e a gente já tem um parâmetro espiritual. Nós temos um alicerce. E Jesus, o Jesus espírita, está presente conosco. É o Jesus espiritual que depois da morte no Calvário, ele aparece para os seus discípulos, comprovando que a vida continua. E é assim para todos nós. Continuando, nós temos também algo muito importante para dizer. Que durante muito tempo na nossa história, a religião ficou de um lado e a ciência ficou de outro. E havia um distanciamento muito grande, parecendo não haver algo que pudesse uni-las. E o Espiritismo é um ponto de união entre a ciência e a religião. Pois a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma traz a fé, que é relacionada à espiritualidade, ao sentido da vida, à relação com Deus, a relação conosco mesmo, na nossa existência, na nossa vida, e a nossa relação com os nossos semelhantes. A ciência nos traz a revelação da vida material, da solução de problemas, do progresso que nós temos em todas as áreas, na área da alimentação, na área da vestimenta, na área da comunicação, do transporte. Nesse sentido, cientistas são grandes reveladores do funcionamento do universo, das leis que regem o mundo material. E a fé, a religião, nos revela as leis que regem o nosso mundo moral. Porque, às vezes, muito conhecimento ele não é usado de maneira adequada, porque falta a parte moral. E as leis de Deus são muito claras quanto a isso, né? Nós devemos fazer o bem para receber o bem. E nós temos que ter uma humildade de reconhecer que existe um Deus. Existe um Deus muito poderoso, criador de todas as coisas, mesmo que algumas pessoas usem esse nome de Deus para dominar outros, né? Nós temos aqui instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também de todos os povos pagãos. Nós temos aqui também que o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. De uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Com a doutrina espírita, nós compreendemos muitos fenômenos que acontecem, que nós dizemos, são sobrenaturais, e que nós sabemos que é da ordem natural das coisas, a relação do plano espiritual com o plano material, que nós somos influenciados pela espiritualidade. Às vezes, não só uma espiritualidade superior, mas uma espiritualidade inferior, que nos incita ainda a sermos vaidosos, ambiciosos, egoístas, orgulhosos, viciosos. Então, com a revelação desse intercâmbio constante entre a espiritualidade, nós podemos escolher qual sintonia nós devemos ter. Qual é a melhor sintonia para nós? E há uma luta interna, porque a nossa razão diz que nós queremos o bem, que nós queremos a verdade, nós queremos a luz, nós queremos a alegria sincera, a felicidade verdadeira, nós desejamos o amor, nós desejamos a paz, mas ela tem que ser construída no nosso interior primeiro, de dentro para fora. Por isso que Jesus nos disse que o reino de Deus será construído no coração dos homens.
Só que muitas vezes nós nos ligamos ainda ao que é negativo, porque são bagagens da nossa existência pregressa, das nossas outras encarnações. Quando nós nascemos nessa terra, nós trazemos conosco muitas habilidades e capacidades conquistadas, que são o nosso trabalho inato, aquilo que a gente tem facilidade para fazer, mas também trazemos muitas dificuldades, trazemos imperfeições na nossa alma, e nós devemos combater as nossas imperfeições com 3 atitudes fundamentais. Primeira, buscar o conhecimento, ler, estudar, assistir documentário, vídeo, buscar na leitura, buscar o conhecimento que nos leve à compreensão da nossa existência, nos dê um sentido, um ideal de vida, por que nós nascemos, o porquê de todas as situações que nós vivemos. Buscar em primeiro lugar o conhecimento, que o conhecimento é libertador. Após termos o conhecimento, nós devemos relacionar esse conhecimento conosco mesmo. E aí é o autoconhecimento. Como é que eu interajo com isso? Como é que isso faz sentido na minha vida? Como é que a palavra perdão faz sentido na minha vida? Por que eu devo perdoar? Por que eu ainda guardo mágoa, tristeza, angústia? Por que eu ainda sinto necessidade de revidar de forma agressiva, violenta? Por que ainda certas coisas ainda me machucam muito? Então, a gente pega o conhecimento e aplica ele a nós mesmos. E o terceiro ponto é a prática do bem. É o que a gente faz errado, a gente tem que abandonar. Certo? Começar a tomar novas atitudes, não dá para viver da mesma maneira que a gente tem vivido após termos, por exemplo, o conhecimento da doutrina espírita, que a vida continua. Então, eu já vivo a vida imortal do Espírito. Eu não tenho uma alma. Eu sou uma alma que vai continuar existindo na mesma formatação que eu existo hoje. Então, todos os dias a gente tem que ficar trabalhando e pensando o que eu posso mudar para melhor. Porque essa transformação é a grande proposta da doutrina espírita. É o aperfeiçoamento do ser humano. A doutrina vem para nos esclarecer, principalmente que antes de mudar o mundo através das revoluções, muitas vezes armadas, né, nós precisamos mudar a si mesmos. Nos olharmos, ver realmente o que nós precisamos mudar. Das nossas atitudes, do nosso entendimento, superar as nossas limitações. Mais adiante fala assim: e aí o Espiritismo nos une à fé e à religião. Nós já sabemos a eficácia da prece pelas vibrações, pela irradiação, pelo fluido cósmico universal, que é o elemento primordial de todas as coisas, que o nosso pensamento ele pode viajar e atingir a pessoa onde ela estiver, aqui encarnada ou desencarnada, que a prece tem um efeito positivo, que nosso sentimento ele é projetado para as pessoas. Nós temos também a imortalidade da nossa alma através das comunicações. Sabemos que a vida continua, que reencarnar é um pedido que nós fazemos aos nossos seres superiores que nos coordenam e que nos propiciam o renascimento aqui na Terra, que há o progresso contínuo da humanidade, que nós estamos passando por um período em que o planeta deve se unir, os governos, as populações, o planeta, esse sentido da dimensão planetária, me parece um aspecto muito importante que a pandemia tem trazido para nós. Pensarmos sempre como planeta, como casa, como morada de uma só família, que é a nossa humanidade. Tem as relações do plano espiritual com o plano material, a questão da mediunidade, que é simplesmente servir de instrumento para a manifestação física do que vem do plano espiritual. Pode ser uma comunicação,
pode ser uma mensagem espiritual para alguém, pode ser uma mensagem para a gente mesmo, sentir a presença espiritual dos nossos seres queridos. Temos também as obsessões, que são as influências espirituais. Temos também a questão da transição planetária, muito importante, né? Nós sabemos que as pessoas individualmente evoluem. Todos nós evoluímos. E os planetas também evoluem, as galáxias evoluem, todo o universo evolui. E o nosso planeta está passando por um período de renovação, em que o mal deixará de imperar no nosso planeta Terra, em que o bem será superior às manifestações negativas. Hoje nós já vemos grande movimento, né, de solidariedade, de caridade, e é isso que nós devemos fazer. Quando alguém bater na porta da nossa casa, atender essa pessoa, conversar com ela, dar atenção, ver qual é a necessidade dela. Às vezes, compartilhar com ela o alimento, compartilhar um pouco do dinheiro, compartilhar a atenção, compartilhar palavras afetuosas, motivadoras. É esse o nosso papel nesse momento. Fazermos a caridade, praticarmos o bem com todas as pessoas. Imaginem, nós estamos vivendo épocas em que parece, né, que cresce a população de rua. Cada vez mais a gente vê pessoas nas ruas, fazendo a reciclagem, mexendo no lixo. Às vezes dá uma dor no nosso coração. A gente tem que amparar essas pessoas com carinho, não repeli-las. A gente tem que oferecer para elas o nosso amparo. Porque muitas vezes nós somos egoístas. Muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho rancho, minhas contas estão pagas, meu salário está garantido e eu quero... o mundo vai continuar andando. Não é bem assim, né? A gente tem que começar a pensar enquanto coletividade. Pô, alguma coisa errada estava no mundo, de muito errado, para que a pandemia se instalasse aqui, né? Muitas pessoas com uma cegueira nos olhos, achando que está sempre tudo bem. Claro que não está tudo bem. Não pode uma parte do planeta estar passando fome e a outra está vivendo em plena abundância. Uma parte do planeta super atrasada, sem água potável, sem alimentação, sem educação, sem dignidade humana, e a outra parte do planeta na opulência, no luxo. É claro que há alguma coisa. Nós ainda não conseguimos viver como irmãos. O planeta não conseguiu ser um planeta unificado. A gente tem que se despojar, não pensar só na gente. É hora de unir as mãos, olhar para o vizinho do lado, olhar com carinho, dar um bom dia, boa tarde, perceber se a pessoa está precisando de alguma coisa. Da gente deixar o nosso orgulho de lado, porque se a gente precisa de ajuda, a gente tem que usar da humildade. Tem gente que diz assim, eu não preciso de ninguém para nada. Meu irmãozinho, tu tá bem enganadinho, né? Porque nós precisamos de todos, porque nós todos estamos interligados. Nós somos uma unidade, todos filhos de Deus, todos moradores da mesma casa, né? Esse entendimento da dimensão planetária precisa ser sempre reforçado. Então, o orgulhoso usa de humildade e o egoísta usa de caridade. A gente precisa estender a mão para que finalmente a paz e a fraternidade se façam sobre a Terra. Nós tivemos a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, segundo Allan Kardec, né, no livro Obras Póstumas, errou num ponto que dizia o lema, né, da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Allan Kardec e os espíritos superiores nos propõem primeiro fraternidade. Primeiro viver como irmãos, fraternos, amigos, auxiliando-se mutuamente, compartilhando o pão, compartilhando a moeda, compartilhando os benefícios que nós já recebemos. Para todos. Primeiro, fraternidade. Com a fraternidade, a igualdade se fará
presente no nosso planeta, na nossa sociedade. E aí sim teremos condições de vivermos com liberdade. Mais adiante nós temos aqui, lá no início desse livro do Evangelho, deixa eu ver que eu marquei aqui, o prefácio, né? Que ele é muito grandioso, esse prefácio, né? Eu vou ler para a gente ouvir. Queridos irmãos, nós respeitamos muito todos aqueles que têm outras religiões, que têm a Bíblia como referência, que todos aqueles que se esforçam para fazer desse mundo um mundo melhor. Nós respeitamos muito os padres, os pastores, todas as pessoas que sinceramente trabalham pelo bem do seu próximo. Mas nós temos também que ressaltar que as ideias precisam evoluir. A reencarnação é um ponto fundamental para a nossa evolução. Entendermos que a reencarnação é um processo natural, ele acontece. A gente aceitando ou não aceitando, reconhecendo ou não reconhecendo, a reencarnação ela existe, ela é comprovada. Não é um artigo de fé, de crença, é algo comprovado cientificamente. A reencarnação é um fato e contra fatos não há argumentos. Aqui diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons das trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós os convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu: Senhor, Senhor, e podeis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade, a pleiade de espíritos superiores, que vem através do Espiritismo revelar aos homens a existência e as relações com o mundo espiritual. Em outras palavras, a prática do amor, a prática da caridade, do perdão e da benevolência. Vamos cantar juntos então. Vamos acompanhar a nossa canção. Boa noite. Regina vai cantar pra gente Mestre Jesus. Mestre Jesus, neste momento eleva o meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço
Vamos manter a nossa sintonia, nos preparando para receber o passe espiritual. Fechando os nossos olhos. Mantendo o nosso corpo em silêncio. Na quietude dos nossos pensamentos. Deus nosso Pai, graças te damos, Senhor da vida, por tanto benefício que recebemos no nosso dia a dia. Te agradecemos pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos. Te agradecemos, Senhor, pela vida. Abençoai, Pai amado, a todos nós que sintonizados na Tua vibração de amor, estamos recebendo neste momento a Tua presença em nosso lar. Fechemos os nossos olhos e no silêncio da nossa alma, façamos as nossas preces individuais. Imaginemos que à nossa frente há um Espírito de luz, um enviado de Jesus, um mensageiro da luz, a pôr as suas mãos sobre nós, irradiando os fluidos salutares, renovadores da força física, da força moral e da força espiritual. Derramai, Pai amado, sobre as nossas cabeças, da Tua força, da Tua fé, da Tua certeza na vitória do bem. Ajuda-nos, Senhor da vida, a renovarmos a nossa esperança, a nossa força, a nossa vontade de viver. Jesus, que possamos estar contigo e que Tu possas estar conosco no nosso dia a dia. Abençoa, divino amigo, os nossos irmãos de caminhada, um pouco necessitados que nós, os que vagueiam pelas ruas, os iludidos nas glórias do mundo, aqueles que ofuscam a sua razão no orgulho, na vaidade, na ambição, no poder temporário. Aclara, Jesus, a nossa estrada, ilumina o nosso caminho, fortalece a nossa fé. Abençoa, Jesus, aqueles que padecem da dor, do sofrimento, do desamparo, da desesperança e da desilusão. Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença em nossos corações. Que possamos seguir a nossa caminhada, fortificados e amparados pelo Teu amor. Que assim seja, queridos irmãos, hoje e sempre. Sigamos em paz.